A palavra do Senhor. Deuteronômio 5:6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali como um forte braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Senhor nosso Deus, pedimos que qualquer pecado que houver na nossa alma nesse momento, o Senhor perdoe, Pai. E desejamos muito, Senhor, e pedimos isso ao Senhor também, que venhas falar conosco, que esse estudo de hoje seja tão somente expressão realmente da sua palavra, que o Espírito Santo nos ensine, seja o nosso mestre, me ajude a falar aqui só o que for a verdade, e que todos os irmãos, todos nós, todos os ouvintes possam receber a palavra também, movidos pelo Espírito Santo, com fé, com humildade, agora, Senhor, nesse estudo da manhã, e já orando pelo estudo da noite também, em nome de Jesus. Que hoje sejamos grandemente edificados para a glória do Seu nome, para o nosso bem. Em Cristo oramos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Hoje, meus irmãos, eu vou falar com vocês sobre, na verdade, nós vamos finalizar a pergunta 109 do Catecismo Maior. Eu tenho aqui uma folhinha sobrando, se algum irmão quiser. A pergunta 109 do Catecismo Maior, tá vendo? E finalzinho, né, como eu estou falando, finalzinho da pergunta 109, que faltou essa parte no domingo retrasado. Domingo passado nós fomos lá para a Igreja do Marco, não teve aqui a EBD, mas então a EBD, a última EBD nossa, domingo retrasado, nós falarmos do impedimento e oposição ao culto, que é o último culto e ordenanças, que são os últimos pecados que estão associados, é um pecado só na verdade, ao segundo mandamento, né? Irmãos, nunca esqueçam isso. Nós não estamos aqui estudando esses mandamentos como uma regra, como regras assim moralistas, tão somente, né? Dizendo assim, olha, procurem viver assim porque é uma coisa boa, porque é muito bom viver assim, né? Também nós não estamos aqui ensinando esses mandamentos como um legalismo, dizendo para vocês, obedeçam os mandamentos para vocês serem salvos. Não é isso. Né? Sempre insisto com isso para nunca nós esquecermos. Não é nem moralismo, nem legalismo, mas é o que? Gratidão. Gratidão.
né? Então a lei de Deus, ela não é uma mera regra moral, é a vontade de Deus para nós. E a lei de Deus também não é para nos salvar. A lei de Deus não salva, a lei de Deus nos condena. Nós somos salvos por meio da cruz de Jesus. Agora, a lei de Deus é a expressão da vontade de Deus para nós depois de nós sermos salvos. Então é sempre bom nós lembrarmos disso. Então nunca esqueça isso, né? Que nós estamos estudando aqui, procurando a vontade de Deus. Onde é que está a vontade de Deus para a minha vida? Está na lei de Deus, está nos mandamentos. Eu já fui salvo, eu não quero mais viver no pecado, eu quero viver para o Senhor, em gratidão ao Senhor. Então, os mandamentos de Deus são a expressão da sua vontade. E o catecismo ortodoxo se divide em miséria, salvação e, qual é a última? Gratidão. Então, nós estamos estudando os dois catecismos e a parte dos 10 mandamentos está na última parte do catecismo ortodoxo, que é gratidão. Então, não é nem moralismo, nem legalismo, mas gratidão. Porque tudo é graça. Então, nós recebemos de graça a salvação, nós vamos obedecer porque nós amamos ao Senhor e não para sermos salvos. Quanto ao segundo mandamento, sempre o Catecismo Maior ele vai dividir em deveres e proibições. O segundo mandamento, ele é para que nós saibamos como devemos fazer o nosso culto, sem imagens, mas como Deus ele quer que nós façamos. A primeira pergunta, ela trata exatamente de que nós devemos receber, observar e guardar puros e inalterados estes ordenanças. Basicamente, no culto do Novo Testamento, nós temos que ter a leitura, prédica, ouvir a palavra, administrar e receber os sacramentos, o governo da igreja, o ministério e a manutenção da igreja. E essas são partes ordinárias do culto. As partes extraordinárias que nós fazemos às vezes em ocasiões especiais são o jejum, jurar em nome de Deus, fazer votos. Diante dessas verdades, dessas ordenanças que Deus nos deu, nós devemos então ter a atitude de receber, guardar puros essas ordenanças, esses elementos do culto dado a Deus, que são de acordo com Ele, são de acordo com a glória dele. Já estudamos isso aqui também, que fazer imagem de escultura ou qualquer outra coisa fora do que ele ordena é tentar representar Deus de uma maneira visível, física, e Deus é espírito infinito. Nós tentamos então cultuar Deus através de imagens ou de outras formas que ele não prescreve, nós estaremos desonrando ao Senhor. As formas que ele prescreve são de acordo com ele. Não é por isso que é pela fé, por isso que são simples, não tem nada visível. É pela fé, são realmente elementos que destacam esta verdade, né? E nós devemos então guardar, e quanto ao culto falso, nós devemos desaprovar, detestar, nos opor, segundo a posição e vocação de cada um. E remover todos os símbolos de idolatria, conforme a nossa posição. Quanto à pergunta 109, que trata dos pecados proibidos, nós vimos que nós devemos, é proibido estabelecer, aconselhar, mandar e usar e aprovar qualquer culto falso. É o outro lado da moeda, né? E que nós devemos, então, não devemos fazer imagem de nenhuma das pessoas da Trindade, devemos nos guardar, nem das pessoas da Trindade fazer imagem, nem de qualquer outro Deus, devemos nos guardar das invenções e superstições e que corrompem o culto, toda a corrupção do culto, de acrescentar, de tirar dele qualquer coisa. Devemos evitar, então, corromper o culto, é isso que eu quero dizer, acrescentar e tirar dele, quer sejam inventados, adotados por nós, mesmo que recebidos por tradições, ou por bons motivos, ou por boa intenção, nada disso aprova, torna um culto legítimo, aprovado por Deus, mas somente aquilo realmente que ele prescreve. Só para relembrar, superstição é eu atribuir algum benefício a algo material, né? Por exemplo, as pessoas fazem isso até com a ceia do Senhor, e aí a ceia já passa, se transforma no corpo de Cristo, todas essas coisas aí, ou então água benta, tudo isso é superstição, né? Só para dar alguns exemplos. Nós vimos aqui também outros pecados da simonia, que é o suborno eclesiástico, já expliquei isso para os irmãos. O sacrilégio, que é usar
de respeitar o sagrado, de respeitar o culto ao Senhor e toda a negligência. Esses últimos pecados aqui, eles fazem parte de um bloco só, né? Que diz respeito ou a negligenciar ou se opor ao culto. São os últimos pecados que nós vimos: a negligência, o desprezo, o impedimento, a oposição. Então faltam esses últimos pecados aqui, né? Impedimento e oposição ao culto e ordenanças que Deus instituiu. Aí, se Deus quiser, nós já vamos entrar na pergunta 110, que são as razões anexas a este mandamento, e vamos ver até onde nós podemos ir nessa manhã. Mas vamos olhar agora, irmãos, só lembrando vocês ainda da questão da negligência, né? Negligenciar o culto, desprezar o culto. Negligenciar o culto, não dar valor ao culto, desprezá-lo. Tanto isso tem a ver tanto com nós chegarmos aqui de qualquer jeito e não termos o coração correspondendo à seriedade do culto. Então, vir, por exemplo, só por costume e não ficar aqui pensando em outra coisa, ou até dormir no culto, ou não levar realmente a sério, cantar porque está cantando, não se preparar, negligenciar. E desprezar, né? Desprezar, não dar valor ao culto, faltar aos cultos, não guardar o dia do Senhor. Tudo isso, irmãos, são pecados que nós já tratamos aqui. Mas agora nós vamos ver o impedimento e a oposição ao culto e às ordenanças. E agora eu quero ler com vocês, então, Atos capítulo 13. Por favor, abra a sua Bíblia. Atos capítulo 13, versículo 45. Todos esses estudos, irmãos, nós estamos gravando pela misericórdia de Deus, publicando. Aí os irmãos podem, a qualquer momento, ouvir de novo, ou se perder algum estudo, ouvir, né? Para que vocês possam meditar e aprender cada vez mais. Vamos ver aqui, versículo 45. 44, melhor dizendo. 44 em diante, que diz assim: E no sábado... Atos capítulo 13, versículo 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou: Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Meus irmãos, aqui nós podemos acreditar que é um pecado já de um nível mais profundo do que os pecados anteriores, né? Não que os pecados anteriores não sejam graves. É sempre bom nós colocarmos as coisas da seguinte maneira: existe diferença entre pecados, né? Existem pecados mais graves que outros pecados, mas todo pecado é grave. Todo pecado é grave. Basta nós lembrarmos que a humanidade inteira caiu porque Adão e Eva comeram de um fruto que proibido por Deus. Parece uma coisa tão insignificante, né? Comer o fruto. Comer fruto não é bom? Mas por que naquele caso foi pecado? Porque Deus disse: não comam.
Aquilo ali era uma prova, aquilo ali era um teste, né? E eles não obedeceram. Para mostrar que a questão é que todo pecado, ele é gravíssimo, e ele... Basta um pecado, irmão, não precisa muitos pecados não, basta um pecado para condenar o homem eternamente diante de Deus. É importante que se diga isso. Então, eu gosto assim de ilustrar, né? A pessoa roubar um alfinete é suficiente para ela ir para o inferno. Ela roubar um palito de fósforo é suficiente para ela ir para o inferno. Aquilo já a condena. O palito de fósforo é uma coisa tão sem valor, né? Mas a questão, ela é grave porque Deus diz, não roube, seja honesto. A ordem vem de Deus, a vontade de Deus, desde que a vontade de Deus ela é quebrada, ela é afrontada, não importa que nós achemos que é uma coisa insignificante. Não é insignificante, é algo seríssimo. Porque, eu vou dar outro exemplo para vocês aqui, para ilustrar aqui. Por exemplo, se eu tratar alguém, né? Vamos pensar, se alguém tratar você com grosseria, é errado a pessoa tratar você com grosseria? É. Agora, não torna mais grave o fato de quem é a pessoa que está tratando você com grosseria? Não torna a coisa mais grave ou menos grave? Por exemplo, já é grave tratar você com grosseria, certo? Ou você tratar alguém com grosseria. Mas a relação entre quem está sendo grosseiro, a relação dessa pessoa com aquela que está sendo atingida, afrontada, vai tornar aquele ato que já é mau em si, em mais grave ou menos grave. Por exemplo, uma mocinha tratar mal uma outra mocinha da mesma idade, é grave, não é? É errado, não deveria fazer isso. Mas a mesma mocinha tratar mal a sua mãe, não é mais grave? Não torna aquilo mais grave? Veja, é o mesmo ato, mas o que é que torna grave? É porque a pessoa, é a mãe, ela a gerou, ela tem uma autoridade dada por Deus, então se torna mais grave ainda. Existe alguém mais importante, mais elevado do que Deus? Então é por isso que o pecado é grave. O pecado se torna grave porque ele é feito contra Deus. Então roubar um alfinete se torna grave. Mentir, enganar, por mais que as pessoas digam assim, não, mas isso aí todo mundo faz, mas a gravidade está neste fato de que foi Deus o afrontado, o desrespeitado. Então é importante que se diga isso. Todo pecado, o mínimo pecado, ele é pior, infinitamente pior do que vamos dizer assim, a tragédia maior que nós podemos imaginar. Então imagine uma tragédia, uma coisa assim que você consegue imaginar agora de termos de tragédia grave, em que muitas pessoas podem morrer. Imaginou? O pecado, o mínimo pecado, roubar um alfinete é pior do que esta tragédia. Porque o que causa o mal é o pecado. O que causa as tragédias? Por que tem tragédia no mundo, doença no mundo, morte, sofrimento, dor? Porque existe pecado. O pecado não é brincadeira, irmãos. O pecado é coisa séria. O pecado é coisa séria. Então, eu quero dizer isso para que ninguém pense que o que eu vou dizer aqui torna um pecado insignificante em relação a outro pecado. Não é isso. Todo pecado é grave e é gravíssimo, porque ele é feito contra o Deus Santíssimo. Mas dito isso, nós devemos também afirmar que existem pecados piores ainda do que outros pecados diante do Senhor, diante da sua glória. Por exemplo, olhando aqui para o nosso texto, negligenciar o culto, vir para o culto de qualquer jeito, dormir no culto, ou chegar aqui cansado, ou não vir para o culto, desprezar o culto, é gravíssimo, é um pecado diante do Senhor. Está desprezando o culto a Deus.
mas ainda pior, pela própria natureza do pecado, né? Então, é ainda pior você tentar impedir o culto e se opor ao culto. Você percebe que uma coisa é mais grave que a outra, né? Então, algo vai acontecer. Se você comparar ali os dois tipos de pecado, você vai observar duas coisas. Primeiro, todos esses pecados são graves. Por quê? Imagine você negligenciar o culto ao Senhor. É gravíssimo por causa do Senhor. Imagine você desprezar o culto ao Senhor. É gravíssimo por causa do Senhor. Mas pior ainda do que esses pecados que já são gravíssimos, é você se voltar contra e você tentar impedir o culto. E você se opor ao culto de alguma maneira. Nós podemos acreditar, então, que estes irmãos que fizeram o catecismo maior, eles devem ter tido esse pensamento de graduar mesmo os pecados, de colocar os pecados mais graves. Nesse caso aqui, pelo menos, podemos notar bem claramente que se você é o mesmo bloco de tipos, é um bloco assim que mostra o mesmo tipo de pecado que tem a ver com o culto. Você pode ver sacrilégio, já começa com sacrilégio, na verdade, né? Mas especialmente a negligência, o desprezo, impedimento e oposição. São pecados que envolvem o culto ao Senhor. Mas vai piorando. Você pega negligência, desprezo e impedimento. E vocês pensam que isso não pode acontecer entre nós? Não pense isso. Porque o pecado, irmãos, se ele não for tratado, se não houver santificação, vai ter corrupção. Né? Uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos tempos, irmãos, é no valor assim do culto, sabe? Por que nós temos que estar no culto todo domingo, irmãos? Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas por que nós temos que estar buscando ao Senhor continuamente? Por que nós temos que estar lendo a nossa Bíblia e orando continuamente? Porque esses são meios de graça. Porque nós vamos, enquanto você está orando, você está meditando, você está vindo no culto, você está aguardando o dia do Senhor, você está sendo nutrido. É como o seu físico, é como o seu corpo. Você se alimenta todos os dias porque você precisa estar reforçado. E você procura se alimentar bem para que você fortaleça a sua saúde. Por exemplo, pessoas falam aí, né? É melhor refrigerante ou suco? Apesar de que eu gosto muito de refrigerante, né? Nem acho que é pecado, né? Mas é melhor o suco, por quê? O suco ele vai te nutrir. Você procura então se alimentar para fortalecer o seu corpo. Agora, você já pensou, irmãos, uma pessoa que passa um dia todo sem comer? Uma pessoa que passa 2 dias sem comer? Ela vai ficando fraca. Ela não está se nutrindo. Ela não vai ficar no estado que ela estava lá quando ela começou a entrar, vamos dizer assim, no jejum rigoroso. Ela vai se enfraquecendo. Ela vai deixando de ser nutrida. Ela vai estar se arriscando às enfermidades, às doenças. A mesma coisa é a vida espiritual. Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: se você não negligencia o culto, não despreza o culto, não despreza os meios de graça, você vai ficando mais fortalecido, mais santificado. E esse é o meio que o Senhor nos preserva. A perseverança dos santos não é independente. Tudo que nós falamos, já conhecemos, nós somos calvinistas, nós acreditamos na eleição incondicional, na predestinação, na graça irresistível, que o Espírito Santo chama as mesmas pessoas, na perseverança dos santos, que o Senhor, aqueles que são realmente de Deus, eles vão permanecer até o final, e eles vão ser santificados, e eles não vão apostatar. Mas isso acontece pelos meios, entende? Então Deus, ele vai mantendo essas pessoas pelos meios de graça. E é por isso que, apesar de nós acreditarmos na absoluta soberania divina, quando nós falamos isso, nós não estamos tirando
a responsabilidade humana, que Deus ordena que nós sejamos diligentes nos meios de graça. Significa, claro, que quando eu sou diligente, na verdade, é a graça de Deus que está ali por trás atuando na minha vida. Mas no que diz respeito, do ponto de vista da minha responsabilidade, vamos dizer assim, é minha responsabilidade. Eu tenho que ver o culto, eu tenho que orar, eu tenho que buscar o Senhor. Eu não posso negligenciar, assim como eu como todos os dias, eu tenho que me alimentar da palavra e eu vou sendo nutrido. As pessoas que são realmente eleitas, que têm a graça de Deus, é claro, elas não são perfeitas, elas podem até cair, elas podem até fraquejar, mas Deus vai fortalecê-las novamente e elas vão voltar e vão se fortalecer. Mas o ponto que eu quero destacar é o seguinte, é que esses meios são importantes, esses meios são dados por Deus, usados por Deus, e Deus nos dá com uma responsabilidade para nós os usarmos com diligência, com dedicação. Não negligencie a sua vida de oração, não negligencie a sua leitura bíblica diária, não negligencie o dia do Senhor, não negligencie a igreja, a comunhão dos santos, não negligencie, irmão, não faça isso. Porque ali Deus está dizendo, use, é bênção minha, é minha nutrição, é minha palavra, se fortaleça. Se você não está com vontade de orar em algum dia, ore até ter vontade. Se você não está com vontade de ler a Bíblia em algum dia, nem sempre nós vamos estar, mas leia, irmão, leia, vá lendo, vá meditando. O tempo, a hora que você for fazer isso, quanto tempo de oração, quanto tempo de leitura da Bíblia, quantos capítulos você deve ler ou não, isso aí varia, isso aí não existe regra, mas tem que ser feito, tem que ser realizado. Dia do Senhor tem que guardar o dia do Senhor. Porque as pessoas que, por exemplo, vamos agora olhar para essas pessoas aqui que são judeus, irmãos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem é que estava se opondo a Paulo e Barnabé? Eram os pagãos? Eram os romanos? Eram eles? Não. Eram quem? Judeus. E quem eram judeus, gente? Judeu eram aqueles que tinham o culto da lei dado por Deus, que tinham a lei de Moisés, que tinham as revelações que os romanos não tinham. Judeus eram aquelas pessoas que tinham todos os, podemos dizer, né? Todos os meios de graça. Os meios de graça que Deus deu na antiga aliança. E Paulo chega a dizer, eles têm um culto. Você pega a carta de Paulo aos Romanos, por exemplo, ele diz, eles têm um culto, eles têm as alianças, eles têm as ordenanças, eles têm tudo. Mas quando Jesus Cristo veio, eles mataram Jesus Cristo. E depois de Jesus ressuscitar, enviar o seu Espírito e chamar os apóstolos, enviar os apóstolos, para os apóstolos realizarem a evangelização, reunir as pessoas, pregarem a palavra, reunir as pessoas para cultuar a Deus, eles se opunham ao culto. Não é possível pessoas que têm a revelação se opor ao culto. É possível, porque eles não aproveitaram a revelação. Não se iluda. Isso aqui pode parecer até trágico, mas é uma verdade que nós temos que falar, temos que trazer esses alertas. Nós estamos falando dos pecados, né? Se você negligenciar o culto, desprezar o culto, pode ser que lá na frente na sua vida, tristemente, você venha se opor ao culto. Você venha se opor ao culto. Porque o pecado, irmãos, o que eu quero dizer é que o pecado vai se agravando. As pessoas começam negligenciando o culto, começam faltando o culto, começam desprezando a igreja, depois elas estão se opondo à igreja, depois elas estão se opondo ao culto, depois elas estão se opondo aos meios de graça, porque o pecado ele vai se agravando, ele vai atingindo a consciência, o que para nós hoje é impossível de fazermos, mas lá na frente, se nós prosseguirmos no caminho do pecado, se nós não prosseguirmos na santificação, mas deixarmos o pecado ir atingindo, o pecado ele vai corrompendo a nossa consciência, de forma que hoje, o que hoje nos diz assim, que coisa horrível de ser feita, amanhã pode ser algo em que nós vamos até aplaudir e dizer isso é certo. Porque o pecado, ele vai aumentando
na medida que ele vai se agravando, ele vai matando a consciência. O pecador, ele não percebe a maldade do seu pecado, porque o pecado, ele vai destruindo a consciência da pessoa. Por isso que nós temos que usar os meios de graça. O que eu quero falar para os irmãos é que na medida que nós vamos nos aproximando do Senhor, a nossa consciência moral e a nossa percepção do que é certo e do que é errado vai se tornando mais e mais, vamos dizer assim, eficaz. Então, eu uso óculos. Se eu tirar o óculos, eu não enxergo direito. Eu não enxergo vocês. Eu enxergar todo mundo embaçado aqui, né? Mas se eu ponho o óculos, eu enxergo vocês. Sem óculos, os meus olhos não podem me ajudar muito. Mas com óculos eles me ajudam, né? Os óculos, eles melhoram a minha visão. A palavra de Deus, ela vai melhorando a nossa percepção da realidade, do que é sujo, imundo, do que é bom, do que é de boa fama. Sabe quando Paulo diz lá, tudo que é de boa fama, tudo que, se algum louvor existe, seja isso que habite no vosso pensamento. Mas como é que eu vou saber o que é bom? Na medida em que eu vou me nutrindo da palavra de Deus, irmãos. A tolice, a irracionalidade, elas vão tomando conta daqueles que desprezam a palavra, que vão deixando de vir ao culto, vão deixando de se nutrir. Vocês conhecem pessoas assim? Eu conheço pessoas assim. Pessoas que até estavam entre nós. Pessoas que já passaram conosco. Já estudaram conosco, já estiveram conosco, já cultuaram conosco. E que com passar gradativamente, hoje nós vemos que até se opõe já ao culto. Se opõe. Porque a coisa, irmãos, ela vai piorando, ela não fica. Ninguém se iluda achando que o pecado vai ficar naquele mesmo estágio. Se você não for santificado, você estará sendo corrompido. Se a sua consciência não estiver melhorando, a sua consciência vai estar se apagando, vai estar se corrompendo. Então não esqueça disso. Quero deixar esse alerta aos irmãos, que esse texto aqui, ele fala, olha o que diz o versículo 45. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja. Os judeus, e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. No versículo 50, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Os judeus. Isso é triste demais, né? Então, quando se negligencia o culto, que era o que esses judeus estavam fazendo como nação, e como indivíduos também, porque o que aconteceu com essas pessoas tinham a lei de Deus, mas elas foram negligenciando pelas suas próprias tradições, elas foram enchendo a sua, vamos dizer assim, a sua compreensão das coisas de Deus e do culto com as ideias humanas e não ficaram presos ali à palavra de Deus. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo disse que eles seguiam as tradições dos homens? Por exemplo, eles diziam que se desse uma oferta para a igreja, não precisava ajudar os pais. Desse uma oferta para o templo, não precisava ajudar os pais. Eles foram enchendo o culto de tradições humanas. Eles foram desprezando o culto puro. Eles não fizeram isso que o Catecismo Maior diz, de receber, de observar, de guardar puros e inalterados as ordenanças do Senhor. Não, eles foram corrompendo o culto. Com isso, eles estavam negligenciando o culto, desprezando o culto. Qual foi o resultado? Eles começaram então a se opor ao culto. Eles se opuseram ao próprio Jesus, às suas reuniões, aos seus ensinos. Quando ele reunia as pessoas, e ali não deixava de ser culto, eles se opuseram. Eles se opuseram aos apóstolos. E aí, meus irmãos, isso mostra também que
por trás dessa coisa triste que foi acontecendo com os judeus e que infelizmente acontece com muita gente que até frequenta igrejas por um tempo, mas depois vai abandonando até que despreza totalmente e até se opõe ao culto. Isso que vai acontecendo também é uma manifestação do juízo de Deus. Lá em Romanos capítulo 1, nós já li com vocês várias e várias vezes aqui na nossa igreja, em várias ocasiões, o apóstolo Paulo fala que porque os pagãos rejeitaram a revelação de Deus na criação, Deus foi entregando-os aos seus próprios corações. Deus os entrega. Deus deixa seguir o curso. Irmãos, tudo é graça. Nós só estamos aqui hoje por causa da graça de Deus. Se estamos aqui hoje adorando ao Senhor e amando ao Senhor e desejando realmente adorá-lo, é graça de Deus. E essas cadeiras estão vazias porque a maioria das pessoas estão debaixo do pecado e não querem vir aqui. E elas só virão aqui se for a graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Mas isso significa também, por outro lado, que Deus, isso que ensina lá em Romanos capítulo 1, que Deus em sua ira, a ira de Deus se volta contra os homens, diz Paulo lá, a partir do versículo 18 de Romanos 1. A ira de Deus se levanta do céu contra os homens que detêm a verdade e injustiça, que têm conhecido a Deus, que Deus tem se revelado no sol, na lua, nas estrelas, na criação, nos pássaros, nas árvores, nas estações. Por trás de tudo isso revela que há um Deus criador, mas os homens adoram a criatura e por causa disso Deus os entrega aos seus próprios corações. É juízo de Deus. Deus retira a sua graça, Deus não lhes dá graça. Ao contrário, Deus lhes entrega seu próprio coração. E o princípio aqui é o mesmo, irmãos, porque que essas pessoas chegaram a um nível tão degradante no que diz respeito ao culto ao Senhor, de se colocarem contra o culto ao Senhor. Por quê, meus irmãos? Porque já tinha acontecido aquilo que eu falei há pouquinho. Elas haviam desprezado as ordenanças e Deus os entregou os judeus ao seu próprio coração. Mas aqui Paulo diz que algo ainda pior vai acontecer. Porque ele diz no versículo, o resultado deles terem desprezado o culto gera essa resposta de Paulo no versículo 46. Vamos ver isso aqui? Ele diz assim: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto, olha só, meus irmãos, que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltaremos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Vocês desprezaram, a palavra será retirada de vocês. A palavra será retirada de vocês. Irmãos, que coisa triste. Vocês sabem qual é a coisa mais trágica que pode acontecer com uma nação, com uma cidade? Não é se faltar água. Não é se essa cidade for cercada, sitiada e começar a faltar pão e as pessoas começarem a morrer. Isso é trágico, é triste, é terrível. Mas esse não é o pior mal. O pior mal é quando Deus retira a sua palavra. Quando o Senhor não envia os seus profetas. Quando o Senhor não envia mais a pregação da palavra. Irmãos, lá no versículo 51, quando então a palavra do Senhor, diz aqui no versículo 49, a palavra do Senhor se divulgava a toda aquela província. E os judeus continuaram incitando mulheres religiosas, se opondo à pregação de Paulo e Barnabé. O que eles fizeram no versículo 51? Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés. Partiram. Eles partiram sacudindo o pó dos pés. Isso também significa que Deus está irado. E que eles estão partindo, eles estão retirando a sua palavra. Vocês lembram quando o Senhor Jesus Cristo libertou
o endemoniado gadareno, lembra disso? E que os demônios foram para onde? Você lembra da história? Para os porcos, lembra? Lembra o que a cidade pediu para Jesus? Por favor, saia daqui. Eles amaram mais os porcos do que Jesus. Eles amaram mais os porcos do que a palavra de Jesus, irmãos. Jesus libertou um homem, mas eles pensaram nos porcos. É assim que o ser humano é. E Jesus ficou lá. Jesus partiu. Jesus não brigou com eles. Jesus não forçou. O Senhor não lança as suas pérolas aos porcos. O Senhor não lança os seus tesouros sobre aqueles que desprezam. O Senhor retira os seus apóstolos, o Senhor retira os seus profetas, o Senhor retira as suas pregações. O nosso país, ele está sofrendo por ser idólatra. Por isso que tem tão pouca pregação nesse país. Por isso que tem tão pouca verdade sendo apregoada. Porque esse país é um país que despreza Deus continuamente. Despreza a sua palavra. E não é só o Brasil, não. Está acontecendo na Europa, aconteceu na Europa, está acontecendo na América, nos Estados Unidos, aonde é resultado da ira de Deus quando o Senhor retira a sua palavra. Quando o Senhor retira. Irmãos, pior do que uma cidade sitiada, pior do que uma cidade sem água e sem pão, é uma cidade sem a palavra do Senhor. Ela pode ter tudo, ela pode estar rica, pode ter água correndo por todos os lados, pode ter prosperidade e riqueza naquela cidade, mas ela é como Laodiceia. Ela é pobre, é cega, é nua. Que Deus nos guarde disso. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é esse um alerta para nós? O Senhor aqui não está dizendo assim, olhe, tome cuidado. Porque isso diz respeito a uma nação, a uma cidade, a uma igreja, mas diz respeito também a nós como indivíduos. Nós temos que olhar para isso como igreja, como nossa igreja aqui, e individualmente como diante do Senhor. Não despreze a palavra do Senhor. Não despreze. Das duas, uma vai acontecer na sua vida. Ou você vai se apegar à palavra e crescer na palavra e se fortalecer nela, ou você vai desprezá-la e vai se afastar, e daqui a pouco vai se opor. Então, irmãos, esse é um pecado que nós devemos ter muito cuidado, né? Agora, deixe-me agora aplicar um pouco isso, avançando um pouco o nosso assunto, sobre a questão das autoridades e o culto ao Senhor. Porque, inclusive, esse é um assunto bem atual, e a questão da pandemia, por exemplo, nós estamos saindo da crise, ainda não acabou, devemos ter cuidado, mas foi uma discussão e um debate bastante presente nas igrejas sobre a questão do culto, né? Quando eu chegar na questão do mandamento não matarás, eu vou poder falar um pouco mais, inclusive a questão da relação deste mandamento com o culto, né? Mas eu quero tratar um pouco aqui com os irmãos. Irmãos, eu quero dizer para vocês que, baseado nisso, a pandemia, tudo que aconteceu, a tragédia, as milhares de mortes, a Bíblia mostra, em primeiro lugar, que tudo isso, ela é uma parcela, uma pequena parcela do que virá. É como Deus mandando alertas para a humanidade e mostrando para a humanidade assim, olha, virá um juízo. E os terremotos, as pandemias, as pestes, tudo isso é um alerta. Ainda não é o fim, mas é um alerta. São sinais do juízo de Deus. É Deus dizendo para os homens, olha, se arrependam. Se arrependam. Se vocês não se arrependerem, os que ficam vivos devem dizer assim, nós não somos melhores do que aqueles que morreram,
mas deve dizer: se nós não nos arrependemos, nós vamos perecer como eles. É um alerta de Deus. Então, irmãos, nós podemos dizer que essa pandemia recente, terrível, coisa terrível que aconteceu, em que milhares e milhares de pessoas morreram no Brasil e pelo mundo, né? Essa pandemia, ela é um alerta de Deus. Ela é um alerta de Deus. E dentro desse ponto de vista, irmãos, também aquele período em que o culto foi retirado de nós é um alerta de Deus. Né? Quando nós não podemos cultuar. Quando nós não podemos nos reunir com, sabe, assim eu fico pensando todos os dias, eu não sei se você já parou para pensar, irmãos, mas eu acho que você já parou, como nós devemos ser gratos por estarmos aqui hoje, não é verdade, irmãos? Porque nós passamos, o quê? 2 anos, né? Nós estamos sem máscara. Nós passamos ou sem poder nos reunir, ou o quê? Ou com muitas restrições, distanciamento, máscara. Ainda temos algumas restrições, né? Ainda temos que ter cuidados. Então, irmãos, eu penso, baseado em tudo isso que eu estou lhes falando, que Deus, Ele trouxe um alerta também para a igreja, para que todos nós pensemos como é importante o culto, como é importante a adoração, como é importante o louvor, a pregação da palavra, a comunhão cristã. E o Senhor trouxe esses alertas para nós, para que nós pensemos assim, essas duas coisas vinculadas, né? Quando Ele permite uma tragédia, mortandade, para alertar os homens sobre os seus pecados, e mais especificamente nessa pandemia, quando o culto foi atrapalhado, foi impedido, nós devemos nos alertar e aprender com isso e a pensar assim: ó Deus, tem misericórdia de nós, né? Que nós estejamos alertas, irmãos, quanto à realidade do pecado, quanto à realidade de que esse mundo é um mundo de pecado e que por isso acontecem pandemias, e quanto à realidade também de que o culto foi retirado de nós. Isso é terrível, é terrível. É terrível, meus irmãos. Dito isso, eu estou trazendo algumas reflexões, alguns pensamentos aos irmãos para que vocês pensem sobre isso, né? Isso tudo foi manifestação do alerta de Deus. O que é que nós devemos fazer então diante disso? Nos humilharmos. Nos humilharmos, buscarmos, nos quebrantarmos diante do Senhor. Infelizmente, nós não estamos vendo isso. Infelizmente, nós não estamos vendo quebrantamento na igreja brasileira. Não houve jejuns, não houve quebrantamento, não houve humilhações. Isso nos traz, irmãos, esses alertas. Nós precisamos observar o que tem acontecido. Nós precisamos acordar e pensar: Senhor, tem misericórdia de nós. Nos humilhar diante do Senhor, clamar por misericórdia. É isso que nós temos que fazer nesses dias, como resultado do que nós passamos, meus irmãos. Mas agora vamos avançar, irmãos, para a questão das autoridades. Eu quis mostrar agora para vocês a questão da providência, mas agora eu quero fazer uma aplicação, e como Deus nos alertou quanto a isso, uma aplicação quanto às autoridades. Vamos voltar agora, vocês estão em Atos, volte um pouquinho a sua Bíblia para o capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 6. Nós estudamos aqui, nós vimos aqui que teve um milagre do paralítico, né? Que os apóstolos, eles curaram. E aqui no versículo
6, nós temos, irmãos, o que as autoridades religiosas, o que as autoridades também civil, elas fizeram. Diz assim: e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, que eram homens terríveis, né? Ímpios, e João e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote, pondo-se no meio, perguntaram: com que poder ou em que nome que fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada para vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia, veja o que o texto diz, de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles um homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia mandaram sair fora do conselho e conferenciavam entre si. Então estavam com um problema na mão deles. E agora? Dizendo que havemos de fazer estes homens, porque a todos que habitam em Jerusalém manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais este povo, não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los rigorosamente para que não falem mais, preste atenção nisso, nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda ameaçaram mais, e não achando motivo para o castigar, deixaram-nos seguir, e por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Irmãos, aqui nós temos um caso clássico da oposição. Quando eu falei da oposição, eu quero agora avançar um pouquinho para a questão da oposição por meio de uma autoridade. Isso tem acontecido muitas vezes ao longo da história, quando uma autoridade ela se opõe, usando o seu poder, a sua autoridade, ela se opõe à proclamação do nome de Jesus e ao culto ao Senhor Jesus Cristo. Não falem desse nome, não se reúnam, portanto, em nome dele, não cultuem a ele. Quando a autoridade ela se volta flagrantemente, claramente, contra a proclamação da palavra de Deus, isso tem acontecido em alguns países no nosso tempo, a resposta que nós devemos dar é a resposta de Pedro, isto é, julgar se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Não podemos deixar de falar deste nome. A resposta dos cristãos deve ser: nós não obedeceremos. Porque como poderemos deixar de falar e de adorar o Senhor por uma imposição das autoridades, daqueles que proíbem a proclamação deste nome tão flagrantemente, tão claramente? Este é o ponto. A pergunta que eu levanto diante dos irmãos, e foi uma questão muito debatida, por isso que eu estou tratando disso agora, aproveitando. Foi isso que aconteceu na pandemia? Não. Nós não vimos nenhuma autoridade pública chegar e dizer assim: não queremos culto cristão por causa do culto cristão. Se esse fosse o caso, se esse fosse realmente a situação, a resposta bíblica e claríssima. Nós temos que aplicar a Bíblia de acordo com a circunstância, de acordo com aquilo que se apresenta, e associando o que as Escrituras ensinam, aplicando de forma apropriada ao nosso próprio tempo. Se esse fosse o caso, nós diríamos: não vamos obedecer. Mas não foi esse o caso. As autoridades públicas
estavam diante de uma pandemia, estavam diante da mortandade. Chegou um dia que os irmãos sabem, morreu quase 5.000 pessoas só num dia. Neste caso, meus irmãos, eu vou chegar ainda lá quando eu falar do mandamento não matarás, que você não mata apenas de forma direta, quando você pega uma arma, quando você pega uma faca. Não se mata só assim, mas se mata também pela negligência, pela falta de cuidado com a vida do próximo. Nós temos que entender se, tendo um vírus mortal, que estava matando as pessoas, o culto, neste caso, como todas as outras grandes reuniões sociais, na verdade o culto foi retirado de nós pelo próprio Deus, pela doença, para o nosso aprendizado. E os cristãos não deveriam ter se rebelado contra a autoridade nesse aspecto, porque não tem nada a ver com perseguição. Era uma situação de calamidade pública. Os cristãos deveriam entender que aquilo, ao contrário, era um peso da mão de Deus para a humilhação da população em geral e para a humilhação dos próprios cristãos. Infelizmente, nós não vimos isso. Nós vimos rebelião, nós vimos tolice, nós vimos tantas coisas erradas nesses dias, meus irmãos. Quando a Bíblia diz que nós devemos nos reunir para adorar o Senhor, repito, quando chegar no mandamento não matarás, eu vou poder falar melhor desse aspecto. Mas quando a Bíblia diz que nós não devemos nos reunir para adorar o Senhor, isso diz respeito a um contexto. Eu queria encerrar colocando essa situação para os irmãos, tá bom? A nossa vida toda é uma vida de adoração, é uma vida de culto. O culto público, ele deve ser uma expressão da nossa adoração, do nosso viver diário diante do Senhor. E esse viver diário diante do Senhor, ele se divide em 2 mandamentos básicos, que dividem os 10 mandamentos. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E amar ao próximo é cuidar da vida do próximo. É zelar pela vida do próximo. Então o culto sempre está dentro desse contexto, de maneira que há momentos, sim, inclusive bíblicos, a Bíblia fala de separar doentes, está no Antigo Testamento, para não contaminar as pessoas. Há momentos em que amar ao próximo é separar-se, é não reunir-se, é não contaminar o meu próximo. E dizer que Deus, ele ordena uma reunião para a contaminação das pessoas, porque aquilo é uma ordenança de culto, é não entender o culto que está por trás do princípio do culto, porque por trás do princípio do culto está o princípio do amor ao próximo. Eu não posso dizer que eu estou cultuando a Deus numa reunião se eu estou matando você. Isso é absolutamente contraditório. Se uma reunião contaminante não é culto, porque o mandamento é não matarás e não tentarás ao Senhor teu Deus. Não, mas Deus vai nos guardar. Deus não te guarda se você não usa os meios. Deus não te protege se você não usa aquilo que Ele coloca para a sua proteção. Então eu queria, irmãos, porque é propício o nosso assunto de hoje, com este tema tão há pouco tempo debatido, inclusive entre cristãos e igrejas, e que foi objeto de muita confusão, de muita tristeza e de muita divisão entre irmãos, de divisão entre igrejas, desnecessariamente, por falta de maturidade espiritual, de compreensão dos princípios dos 10 mandamentos por parte de muitos cristãos. O que eu quero dizer, irmãos, é que foi Deus que retirou o culto nesses dias. Não foi a autoridade. Não foi a autoridade. Em que vez dos cristãos terem brigado com as autoridades e terem de forma infantil dizer que isso foi uma perseguição, que não foi uma perseguição. Eles deveriam ter se humilhado e pedido ao Senhor, nos devolva o culto.
nos devolva o culto. E ele devolveu o culto. É isso, meus irmãos. Mas eu quero encerrar nesta manhã dizendo a vocês o seguinte, e essa é a lição principal que eu gostaria de lhes passar e de que isso eu procurei ensinar desde o início da nossa exposição hoje. Vamos dar valor ao culto. Não vamos desprezar os meios de graça. Vamos dar valor ao culto. Vamos nos apegar a ele. E uma coisa que nós devemos aprender na pandemia é como foi triste nós não podemos nos reunir, como foi realmente a nossa tristeza, nós não podemos estar juntos. Mas ele nos deu, irmãos, nós estamos aqui. Ele nos deu um alerta, ele tirou para nos alertar, mas nós não estamos aqui, ele devolveu. Não vamos desprezar. Porque se nós desprezarmos, Deus nos guarde isso, o pecado pode avançar de tal maneira na nossa vida e na nossa consciência, que nós podemos chegar mais lá na frente, como esses judeus, a nos opormos ao culto e o Senhor finalmente retirar definitivamente o culto, a pregação, os meios de graça de nós. Isso é a tragédia das tragédias. Vamos nos apegar ao Senhor, vamos orar a Ele, vamos meditar nas Escrituras, vamos nos reunir, nós estamos tendo esse privilégio, guardar o dia do Senhor com toda a dedicação, crescer em santificação, que é isso que os verdadeiros eleitos farão, né? Eles vão buscar os meios de graça e crescer em santificação, para que em vez de nós desprezarmos o culto e chegarmos a nos opor ao culto tragicamente, nós possamos crescer em amor e serviço e zelo pelo culto e de viver uma vida de culto para a glória de Deus e para o bem do próximo em toda a nossa vida, por todo o resto da nossa vida, e cada vez de forma mais digamos assim, madura, glorificando mais e mais ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir que Ele nos fortaleça em tudo isso. Ó Deus, muito obrigado, porque nós podemos, nesta manhã, Senhor, por Sua grande misericórdia, graça, podemos falar deste assunto tão importante, que é a adoração, que é o louvor, que é o culto, e temos esse alerta sobre como é terrível a oposição ao culto ao Senhor. Nos guarda disso, Senhor, nos guarda chegarmos a um nível tão degradante, tão triste, mas muito ao contrário, nós estamos aqui, todos os nossos irmãos e as outras igrejas amigas, possa cada vez mais crescer, Senhor, em dar valor aos meios de graça e buscá-los e assim ser amadurecido, ser santificado, não ser corrompido, ter a consciência cada vez mais aprofundada, iluminada, para que possamos então fazer a Tua vontade, glorificar o Seu nome em todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, nos abençoe, nos santifique, a nossa igreja, e nós individualmente, nós como igreja, para a glória do nome do Senhor, possamos amar e servir cada vez mais ao Senhor, em culto público, em toda a nossa vida, no Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, Pai Celestial. Amém.